do coeficiente de inclinação, vendo que ela passa por um ponto e que o ângulo que a reta forma com o eixo X é responsável pelo meu coeficiente angular, não é isso? De tal maneira que ele é a tangente do ângulo que ela forma. Se eu tenho dois pontos e eu quero uma reta que passe pelo ponto médio desse segmento, formando um ângulo de 90 graus, quero a mediatriz dele, certo ou não? Que essas retas podem ser paralelas quando tem mesmo coeficiente angular, perpendiculares quando o produto dá -1. Isso tudo a gente conhece, tudo bem ou não? Terceira parte da geometria analítica que pode ser cobrado, que é a ideia de você misturar esses lugares geométricos. Colocar uma reta tangente a uma circunferência, colocar uma reta tangente a um determinado ponto do gráfico passando, sendo secante a uma outra coisa, não importa. Isso vai ficar o quê? Baseado na igualdade das minhas equações, analisando o delta. Se o delta for maior que zero, existem dois pontos de interseção. Se o delta é igual a zero, existe um ponto de interseção, negativo não existe. Lembrando que uma reta, quando é tangente a uma circunferência, eu posso olhar tanto pelo delta como para a distância do centro à reta, lembram disso? E que essa reta tangente é sempre perpendicular à reta que passa pelo centro. E quarta parte que pode ser cobrado são das cônicas, que podem ser diferenciadas através dos elementos que elas têm. Lembram disso? Quais são as cônicas que podem cair? Hipérbole, elipse, hipérbole e parábola. Quando que você sabe que vai falar de elipse? Quando ele te falar de foco, eixo maior e eixo menor. Beleza? Quando que vai falar de elipse? Foco, eixo real. Elipse não, hipérbole. Foco, eixo real e eixo imaginário. E quando que ele vai falar de parábola? Foco e reta diretriz. Beleza ou não? Então, oi Marcelinha. Tá bom, tranquilo. As equações, todo mundo lembra direitinho das equações das cônicas? Então, como é que é a equação da circunferência? Todas elas reduzidas. Equação... Isso. Igual a raio ao quadrado. Da elipse. Vamos botar elas fora do centro. X sobre, menos x zero ao quadrado. Sobre... Isso. Ao quadrado. Perfeito. Da hipérbole. Então, só colocar o menos. E da parábola. 1 sobre 2p, que multiplica x menos x0 ao quadrado mais y0. Tudo bem ou não? Todas essas cônicas aqui dadas, tanto da elipse, hipérbole e parábola, são relacionadas ao eixo horizontal. Concordam comigo? Então, essa daqui tem o eixo maior na horizontal, essa daqui corta o eixo horizontal, e essa parábola com cavidade voltada para cima ou para baixo, mas ainda com a reta, o eixo de simetria paralelo ao eixo vertical. Concordam comigo? Se a elipse tiver um eixo maior no eixo vertical, o que muda da equação? O B vem para cá e o A vai para o Y, certo ou não? Aí ela fica mais comprida do que achatada. O que acontece se eu troco agora o cara em relação ao eixo? Então aqui vai ficar o do Y e aqui vai ficar o do X. Então mudar o eixo da elipse eu mudo de baixo. Mudar o eixo da hipérbole eu mudo em cima. Beleza? E o que acontece aqui? Quando eu deixo de ser uma parábola com eixo de simetria paralela ao eixo Y e tenho um eixo de simetria paralela ao eixo X.
Aqui fica x, aqui y0 e aqui... Perfeito. Tudo bem? Esse x0 e esse y0 seria o que da minha parábola? O vértice. Certo? Se a parábola for dada da forma tradicional, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, ele ainda pode ser obtido por menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, quando ela é colocada dessa forma. Tudo bem ou não? Porque o vértice da parábola ainda é o vértice da função do segundo grau, tendo em vista que a função do segundo grau é uma parábola. Tranquilo? Sim ou não? Como que eu acho o centro e o raio de uma circunferência quando ele não é dado da forma reduzida, mas é dado na forma geral? Pega a folha aí, dá uma olhada na número 1. Na número 1 aí. Então vamos juntos. Sejam dadas a circunferência, onde essa circunferência é x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 4x, mais 12y, mais 36, igual a 0. E o ponto P, que é o simétrico de menos 1 e 1 em relação ao eixo das abscissas. P é simétrico de menos 1 e 1 em relação ao eixo x. Eixo das abscissas, eixo x, eixo y seria o eixo das ordenadas. Beleza? Vamos lá. Quem é o centro e o raio da equação lá de cima? Então, como que a gente acha o centro? Muda o sinal e divide por sempre aquele que tem x e aquele que tem. Então, 4 menos 4 dividido por 2, menos 2. E aqui, menos 12 dividido por 2, menos 6. Como que agora a gente encontra o raio de maneira bem tranquila? Sobe esse cara ao quadrado, esse cara ao quadrado, e agora esse número menos o quadrado do raio tem que ser igual ao meu termo independente. Receitinha de bolo, tudo bem ou não? Então, o quadrado desse cara mais o quadrado desse cara menos o quadrado do raio tem que ser igual ao termo independente. Cortamos, necessariamente meu raio ao quadrado é igual a 4, então o raio positivo igual a 2. Tranquilo? Beleza. Quem seria o simétrico de menos 1 e 1 em relação ao eixo x? Menos 1 e menos 1. Simétrico em relação ao eixo mantém a abscissa e muda o sinal da ordenada. O eixo x é horizontal, menos 1 e 1 estaria aqui. O simétrico em relação ao eixo horizontal tem que estar embaixo, na mesma direção. Se eu fosse pedir o simétrico desse ponto em relação ao eixo y, menos 1 e 1 estaria aqui, qual seria o valor? 1 e 1. 1 e 1. Tudo bem ou não? Tá claro isso? Show. Aí a questão pede para a gente determinar uma equação da circunferência que é concêntrica a ela, então tem mesmo centro e que passa pelo ponto P. Preciso saber do raio dessa nova circunferência, não é isso? Como é que eu acho o raio de uma circunferência sabendo o centro e um ponto por onde ela passa? Distância entre dois pontos. Então a distância seria a raiz quadrada de menos 2 menos o menos 1 ao quadrado, mais menos 6 menos o menos 1
ao quadrado. Então, esse raio seria menos 1 ao quadrado, mais o menos 5 ao quadrado. Então, ele seria a raiz de... Então, eu teria uma circunferência de equação x menos o menos 2 ao quadrado, mais y menos o menos 6 ao quadrado, igual a raiz de 26 ao quadrado. Beleza? Isso dá x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 4x mais 12y. E ali 4 mais 36, 40. 40 menos 26, 14, não é isso? Show? Tudo bem ou não? E se o ponto for simétrico em relação a qualquer outra reta que não esse seja o eixo? Se o meu ponto for simétrico em relação a uma reta que possui uma inclinação, como que eu acharia um ponto simétrico em relação a esse ponto P? Aí eu teria que saber que esse cara tem mesma distância que esse e que esse coeficiente angular é perpendicular, ou seja, esse segmento é uma reta, contém uma reta que é perpendicular à reta dada. E que esse cara é ponto médio, M é ponto médio de P'. Tranquilo? Beleza ou não? Eita porra, caralho. Consegue pegar? Eu sei. Caralho, obrigado, desculpa. Tranquilo? Bem, outra coisa importante para a prova de amanhã são os números complexos. O que os números complexos têm que pode tirar o nosso centro de gravidade? Nada. Todas as questões de números complexos são fáceis. É até contraditório ao nome. Ó, não é nada complexo. Entenderam, piadinha? Então, os números complexos são sempre cobrados em cima de 3 pontos. Ou o número complexo é cobrado como raiz de uma equação, sim ou não? E o que nós temos que saber quando os números complexos são raízes de uma equação? Que eles sempre vêm em pares. Ele e o seu conjugado. O que é o conjugado de um número complexo? Mesma parte real e simétrico em relação à parte imaginária. Tranquilo? Se eu pego, então, um polinômio do 5º grau e digo que ele tem 3 raízes complexas distintas. 3 raízes complexas distintas. Isso pode ser verdadeiro ou isso necessariamente é falso? Então eu pego um que tem uma raiz 1 mais 2i, que é distinta de 1 menos 2i, e que é distinta de 1 mais 3i. Então posso ter uma quarta, que é um 1 menos 3i, e uma quinta, que é um número real. Não pode ter um polinômio do 5º grau com essas 5 raízes? Eu falei quinto. Falei quinto. Falei terceiro? Falei quinto, porra.
Do quinto grau, falei 3 raízes, porra. Do quinto grau, que quando a gente fala distintos, vocês não imaginam que o fato delas serem distintas já pode ser considerado como um conjugado do outro. Essa raiz é distinta dessa, mesmo que ela tenha seu conjugado. O conjugado dela é essa, o conjugado dela é essa. Aí eu tenho um polinômio do quinto grau com 5 raízes, 4 delas complexas e uma real. Mestre, os reais estão contidos nos complexos. Então, estão. Se ele falar raiz complexa, pode ser que acabe sendo uma real? Sim. Se ele falar, tem 5 complexas, mas... Exatamente. Pode. Eu posso ter um polinômio do terceiro grau com 3 raízes reais, sendo o meu universo o número complexo, conjunto do número complexo. Mas se eu disser que o meu universo é real, não posso admitir nenhuma raiz complexa como solução. E aí, quando eu digo que o meu polinômio está no universo real, minha equação do segundo grau, por exemplo, tem no máximo 2 raízes reais. Mas no máximo, porque ela pode não ter nenhuma, tendo em vista que as 2 raízes podem ser complexas. Beleza? Quando um polinômio é representado num gráfico, o que representa a interseção do desenho com o eixo X? As raízes reais, não as raízes. Sim ou não? Então, polinômios de grau ímpar têm pelo menos uma interseção com o eixo X. Tudo bem ou não? Sim ou não? Se eu pegar um polinômio do terceiro grau, eu posso desenhar ele assim, ou eu posso desenhar ele assim. Mas existe outra forma sem ter pelo menos uma interseção? Pode ter um polinômio do terceiro grau apenas com 2 interseções com eixo X? Do terceiro grau com 2 interseções? Assim? Posso ter isso? Não. Porque se eu tiver 2 interseções, necessariamente tem 2 raízes reais. A próxima tem que ser complexa, mas a complexa vem sempre em par. Aí eu não vou ter 3 raízes. Tudo bem? Então, beleza. Outra parte que os números complexos podem ser cobrados. O que tem? Ela não rebate, ela bate e volta. Mas se ela rebater, ela vai cortar aqui. Se ela fizer isso, ela não vai ser do terceiro grau. Porque se você disser que essa daqui é dupla, se você disser que essa daqui é igual a essa, ainda vai sobrar uma complexa que tem um conjugado. Aí ela não vai ter 3 raízes, como o grau do polinômio determina. Se o polinômio é do quinto grau, tem que ter 5 raízes. Tudo bem ou não? Essas 5 raízes não podem ser 4 reais. Podem? Eu posso ter um polinômio do quinto grau com exatamente 4 raízes reais? Não, porque a próxima raiz, se não é real, é. E se é complexa, vai surgir uma outra. Aí eles vão ser 6 raízes. Tudo bem? Segunda parte importante que os números complexos podem ser cobrados é a sua forma de representação. Na forma algébrica, as principais operações que a gente tem que ter em mente: adição, subtração, multiplicação e divisão. Necessariamente, para dividir, a gente tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo seu conjugado. Ou seja, a mesma parte real, mudando o sinal da parte imaginária. Tudo bem ou não? Nesse caso, muitas potências podem ser colocadas com esse número complexo e que a gente
transformar na próxima representação que ele tem, que é a representação trigonométrica. A representação trigonométrica, então, é baseada em dois fundamentos: módulo e argumento. Onde a parte algébrica enfatiza parte real e parte imaginária, a parte trigonométrica enfatiza o quê? Ele como sendo módulo e argumento, ou seja, ele deixa de ser um ponto e passa a ser um vetor. Lembra disso? Então, quando a gente fala do número complexo na forma algébrica, a parte real e a parte imaginária são números que representam, lá na forma trigonométrica, um par ordenado chamado de afixo. Na parte trigonométrica, o módulo é a distância da origem a esse afixo e o argumento é o ângulo que esse vetor forma com o eixo x. Tudo bem ou não? Então, necessariamente, esses caras aqui não estão separados. Esse número complexo, onde o tamanho é o módulo e o argumento é o ângulo, necessariamente pode ser escrito da forma A mais BI. O A e o B seria o par ordenado da sua representação, ou ele pode ser escrito como módulo, que multiplica cosseno do ângulo, mais I seno do ângulo. Forma algébrica e forma trigonométrica. Tudo bem? Afixo, módulo e argumento. Tá claro? Tranquilo ou não? Quando a gente diz, então, que esse módulo é a distância do afixo à origem, significa dizer que, como valor numérico, ele é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Isso dá para ele, então, um significado geométrico, que é uma circunferência de centro na origem e raio igual ao módulo. Tudo bem ou não? Então, toda vez que o módulo aparece, ele tem como identificador numérico a raiz quadrada da soma dos quadrados e identificador geométrico uma circunferência de centro na origem e raio igual ao módulo dele. Tranquilo ou não? Então, quando criamos uma sentença do tipo Z1 menos Z2 em módulo e isso igual a uma constante, o que a gente está dizendo? Que existe uma circunferência de centro em Z2 e raio igual a quanto? E raio K. Quando eu estou dando o que o módulo de Z1 menos Z2 é igual a K, eu estou dizendo que no plano, todo conjunto de pontos que distanciam Z1 a Z2 é constante, igual a K. Tá claro isso? Sim ou não? Dá uma olhada na questão 3 aí. Oi. Três raízes reais. Ah, ela tem 3 raízes reais. Ela não tem 2 raízes reais. Aí ela tem 3 raízes reais, onde uma é dupla. Entendeu? Mas ela não vai conseguir ter 2 raízes somente. Porque aí a terceira teria que ser complexa e não... Foi? Ficou claro? A representação geométrica no plano de Gauss do conjunto dos pontos que satisfazem a condição
Z mais 2 menos 3i igual ao módulo de Z menos 1 mais 4i. Beleza ou não? Vamos fazer o quê? Vamos pegar o conceito de que o meu Z2 tem que estar vindo sequencialmente de um sinal de menos. Então a gente malandramente coloca um menos na frente. E aí, se eu colocar o menos na frente, eu vou mudar os sinais do meu número complexo, certo ou não? Maldadezinha para a gente não errar na prova. Foi? Então esse cara daqui então teria que ser quem? Menos 2 mais 3i, concorda comigo? E esse cara aqui deveria ser quem? 1 menos 4i. Tranquilo? Então, vou chamar esse de Z1 e esse de Z2. Meu Z1. Tem afixo aqui e o meu Z2 teria afixo aqui. Tudo bem ou não? E agora eu quero o conjunto dos pontos no plano em que qualquer complexo que eu saia daqui, a distância dele em algum lugar até esse ponto seja a mesma distância dele até esse ponto. Entenderam ou não? Sim ou não? Então eu quero um número complexo em que a distância desse número complexo ao par ordenado menos 2 e 3 seja a mesma do par ordenado 1 e menos 4. Então eu tenho dois pontos. Se eu quero o conjunto dos pontos no plano que sejam equidistantes desses dois pontos fixos, eu quero uma reta mediatriz. Tá claro isso? Eu quero uma reta mediatriz. Então eu quero uma reta necessariamente que passe pelo ponto médio desses dois pontos aqui, ou desse segmento, e que seja perpendicular a ele. Tá claro isso ou não? Posso. Todo número complexo que estiver sobre essa reta, a distância para cá vai ser a mesma distância para cá. Então essa minha reta, ela tem que ser uma reta mediatriz desse segmento. Então essa minha reta tem que passar pelo ponto médio do segmento gerado por esses dois pontos, que são desses dois complexos, e tem que ser perpendicular a essa reta daqui. Então essa reta, vamos chamar de R, R tem que passar pelo ponto médio. Qual é o ponto médio? Esse mais esse dividido por 2, não é isso? Então, menos 1/2, concordam com isso? E esse mais esse dividido por 2. Menos 1/2. Como é que a gente acha ponto médio? x1 mais x2 dividido por 2, y1 e y2 dividido por 2. Tranquilo? E agora tem que ter um coeficiente angular menos o inverso dessa inclinação. Tranquilo? Qual é a inclinação desse cara daqui, que a gente chama de S? Qual é a inclinação dele? Variação de y dividido pela variação de x. Variação de y, 7. Tranquilo ou não? Variação de x, 3.
mas ela é negativa. Então, meu coeficiente de inclinação vai ser mais 3/7. Tudo bem? Ou seja, como é que a gente encontra a reta que passa por um ponto e tem essa inclinação? Y menos o ponto igual a sua inclinação, que multiplica x menos o ponto. Tranquilo? Então, o que nós dissemos aqui? Nós dissemos que se tem módulo, falou de distância. Se falou de distância, então eu tenho que pensar sempre que para ter uma distância comum a dois pontos, eu sempre tenho que ter uma reta mediatriz desse segmento. Como que eu acho a reta mediatriz de um segmento? Acho o ponto médio do segmento e calculo a inclinação do segmento. A minha reta mediatriz passa pelo ponto médio e tem menos o inverso do coeficiente angular do segmento que eu tenho. Beleza? Agora substitui isso. Y menos o meio igual a 3/7 que multiplica x menos o meio. Beleza? Alguma pergunta? Sim ou não? Eu não vou ter tempo para fazer muita coisa, não. São 10h20, 10h12 já. 10h12. Sobre uma coisa importante, antes que eu esqueça. Círculo trigonométrico. Trigonometria, de novo, vai ser baseado sempre no mesmo fato. Círculo trigonométrico, equações trigonométricas e inequações trigonométricas. Círculo trigonométrico, o que a gente tem que se basear? Que o círculo trigonométrico separa as minhas razões trigonométricas em valores positivos ou negativos de acordo com os quadrantes. Necessariamente os ângulos... Posso apagar aqui no meio? Necessariamente os ângulos vão seguir rotações eixo horizontal, eixo vertical. Horizontal cosseno, vertical seno. Zero, π sobre 2. Π, 3π sobre 2. Coincidente com 2π. Os ângulos alfa, sempre nessa ordem. Beleza ou não? Para ordenado é sempre o cosseno seguido do seno, não é isso? Positivo e positivo, negativo e positivo, negativo e negativo, positivo e negativo. Certo? Tranquilo? Quando falamos de equações, damos sempre solução pontual. Equação, então, é o ponto ou o ângulo necessariamente que está na circunferência. Quando falarmos de inequação, vamos dar o quê? Intervalos. Uma inequação é um arco com um intervalo e equação é sempre um ponto. Beleza?
Quando olhamos uma equação, olhamos o sinal e o ponto da circunferência. Quando olhamos a inequação, olhamos os sinais e o intervalo da circunferência. Beleza? Tranquilo? A reta tangente vai ser tangente à circunferência, sempre em relação ao eixo dos cossenos. Então, se eu der um ponto na circunferência, necessariamente esse ponto vai sofrer uma interseção de um segmento sempre de acordo com o ângulo. Então, se eu marco para cá, vai existir um ângulo θ aqui, de tal maneira que essa interseção vai representar o quê? A secante de θ, e essa interseção vai representar quem? A cossecante de θ. E aonde estaria a cotangente? Agora, numa reta que fosse perpendicular à reta tangente. Tranquilo ou não? Então, cosseno, seno e tangente. Dado um ângulo, necessariamente essa minha reta tangente à circunferência vai determinar a secante, que é o inverso do cosseno, a cossecante, que é o inverso do seno, e a cotangente, que é o inverso da tangente. A cotangente sempre vai estar na parte positiva do eixo do seno? Não, pode estar para cá, pode ser negativo. É isso que você perguntou? Ali em cima. Mas ela pode estar deslocada ali para baixo? Aqui embaixo, assim? Não, aí seria menos ela. Que aí muda os sinais. Esse ângulo daqui, se você deslocar ele para baixo, vai colocar como se ele fosse negativo. Aí vai mudar o sinal. Vai ser menos a cotangente, não a cotangente. Beleza? Aquele negócio lá, tipo, Y igual a arco de seno alfa. Como é que traduz aqui? Se Y, vamos botar assim, se o seno de alfa é igual a x, então o arco seno de x é o alfa. Exemplo, se seno de 30 graus, π sobre 6, é igual ao meio, então necessariamente o arco seno de meio é π sobre 6. Tranquilo? Beleza? Bem, o que mais também não avançar muito? A análise combinatória que nós já comentamos. Quando falamos de análise combinatória, o que a gente tem que ter em mente? Que os fundamentos da análise combinatória servem para ajudar. Permutação, troca elementos de posição. Combinação, organiza em grupos de maneira que a ordem não é importante. Arranjo, organiza em grupos de maneira que a ordem é importante. Lembrando que as permutações podem ser simples, com elementos repetidos ou dispostas em círculos. Não é isso? Que nós já comentamos. Lembrar daqueles probleminhas que a gente tem quando troca os elementos de posição, achando o número de soluções que nós fizemos em sala. Beleza? Eu não vou pegar mais o tempo de vocês, tá? Espero aí que vocês tenham um dia tranquilo, não fiquem ansiosos, eu sei que é quase impossível pedir isso, mas mantenham a calma. Amanhã o dia tem que ser de vocês. Não deixe para fazer nada amanhã que vocês possam fazer hoje, do tipo organizar documentação, organizar material de prova, tá certo? Não deixa para acordar amanhã e falar que assim, vou procurar minha identidade. Pô, não faça isso. Não deixe para amanhã. Porque com certeza amanhã um doente vai esconder e aí você não vai achar. Tá?
Permutação com repetição? Quem vai fazer a prova na URCA? Cedo. Tá, cedo. É, cedo. Cheguei lá, caraca, ainda falta 1 hora para abrir o portão. Amém. Porra, fica ali sentado, medita, estuda. Cara, faz o que você quiser. Mas não pense assim. Um dia eu fui para lá e demorou 1 hora e 20 minutos. Ah, então se o portão fecha meio-dia, é 11 horas que fecha, meio-dia. Meio-dia, posso sair 10h40. Pô, não faça isso. Saia cedo, chegue lá cedo. É melhor esperar lá do que chegar e o portão ter fechado. Quem faz a prova do lado da casa, praticamente, próximo de casa, chegue cedo, porra. Também não vai ficar... Moro do lado da minha casa, então posso sair faltando 5 minutos. Não, vai pisar na merda, cara. Vai sair de casa, vai pisar na merda, vai falar assim, caralho! Aí vai ter que voltar em casa, aí os 5 minutos já foram embora. Não demore, não demore. É Lady Murphy, malandro. Lady Murphy, entendeu? Tu vai falar que assim, não, posso sair com 20 minutinhos que tá tranquilo. Aí quando tá saindo que assim, bum, uma bomba explode. Caralho, tiro! Aí não. Então, meu irmão, vá cedo, vá cedo. Vai cedo, mentaliza coisas boas, como eu falei no início da semana e falei na semana passada. Essa é a semana que a palavra não pode fazer parte do vocabulário. Eu não posso ficar, eu não sei fazer, isso não pode cair, eu não posso esquecer, esquece essa porra. Eu tenho que lembrar, vai cair o que eu estudei, a prova é minha e ponto final. Quem vai puxar a canção? Puxa a canção aí. Pode não. Deve, porra. Aí, rapaziada, de pé, hein? Todo mundo de pé. Calma aí, Você quer puxar sentado, pô? deixa eu continuar aqui, calma aí. Então bora, todo mundo de pé, porra. Puxa aí. Vou filmar, porra. Bora, porra. Bora, porra. Bora, puxa. Quem tem que animar? Invoquei os espíritos da guerra! Guerreiros samurais combatendo a guerra! Guerreiros samurais combatendo a guerra! Danos humanos! É o ensaio. De novo. 1, 2, 3 e foi! Volta tudo. Bora, Thiago. Invoquei os espíritos da guerra! Invoquei os espíritos da guerra! Samurais combatendo em toda a terra! Guerreiros samurais combatendo em toda a terra! Danos romanos, troianos e persas! Espartanos, romanos, troianos e persas! Fiquem mongóis, astecas e celtas! Fiquem mongóis, astecas e celtas! Saladino, Aníbal e o Napoleão! Saladino, Aníbal e o Napoleão! Sun Tzu, Júlio César e a Sexta Legião! Sun Tzu, Júlio César e a Sexta Legião! Leônidas de cada coração de leão! Leônidas de cada coração de leão! Atila Uno, Alexandre Gengistão! Atila Uno, Alexandre Gengistão! Terceiro milênio! Guerra na cidade! A guerra na cidade! Início dos conflitos! Início dos conflitos! Baixa intensidade! De baixa intensidade! Só vejo desespero! Só vejo desespero! Tem muita atrocidade! Tem muita atrocidade!
minhas canetas aí.